Você sabe a diferença entre CID, CIF e DSM? Eu sou Luana Schwartzfutter, especialista em educação especial, psicopedagoga, e venho aqui para esclarecer essas dúvidas e esses códigos aí que às vezes a gente não entende. Pois é, às vezes a gente fica na dúvida, meu Deus do céu, mas é tanta sigla, é tanta coisa que a gente não sabe esses termos, né? E aí, qual a diferença entre CID, CIF e DSM? O CID é o Código Internacional de Doenças. Então, ele tem uma numeração específica e uma letra. Geralmente, ele combina uma letra e um número. Então, a gente tem o CID e aí vem o CID-10. Quer dizer que ele está na 10ª versão. O CID, como eu já falei, é o Código Internacional de Doenças. E aí, como ele é internacional em todos os países, ele vai ter o mesmo código, que é uma letra e um número e uma pontuação. Então, a gente tem F70, F80, e aí para cada letra é um segmento específico, e aí não é exatamente doença, porque a gente entende doença como gripe, resfriado, sinusite, sei lá. Mas esse código ele é muito diverso, então ele tem para gravidez, tem para dor de cabeça, tem para estresse, inclusive tem para as questões de deficiência. Então a gente tem aí as letras que vão fazendo as classificações, um número principal, então F70, F80, e as suas variações. Então F70.7, F70.8, F80. Ponto alguma coisa. Então, só pela letra, você já sabe em que área ele está. O número principal, você já sabe mais ou menos do que se trata. E quando tem o ponto, alguma coisa, você já sabe, geralmente é o grau ou a variação daquela doença. E não precisa, de novo, ser necessariamente uma doença. Então, a gente tem para deficiência intelectual, a gente tem para deficiência física, a gente tem para deficiência visual, para autismo. Então, o CID, ele continua valendo, e um laudo, para que ele tenha validade, principalmente internacional, ele tem que ter esse código. Então, ele tem que ter lá CID-10 e aí os códigos para identificar o que se tem. Mas e o CIF? O CIF, eu vou até aqui pegar uma colinha aqui do lado, ó. É a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde. O CID tem uma visão mais biológica da doença ou da condição. O CIF, ele fala mais de funcionalidade, do que essa pessoa ainda é capaz de fazer ou quais funções foram prejudicadas. Então, um acaba não impedindo o outro, tá? Eu posso ter o CID e o CIF, quando eu falo do que eu já sou capaz ou que essa deficiência ou essa condição incapacitou na minha vida. Isso ajuda muito, essa avaliação e esse código, isso ajuda muito, auxilia muito, principalmente quando vai se fazer uma avaliação para benefício ou para condições de trabalho, porque aí diz a funcionalidade dessa pessoa, desse corpo, como esse corpo ainda funciona e como ele pode fazer e o que ele pode desenvolver. E o DSM? A gente hoje fala muito do DSM-5, né? Principalmente para autismo, e aí a gente fala dessas novas classificações, e aí ele também é muito importante. Tudo que a gente está falando aqui é importante, por quê? Porque por serem códigos específicos e eles precisam ser bem feitos,
eles auxiliam no laudo, eles auxiliam no futuro processo se você precisar para o plano de saúde, ou para assistência social, ou para algum tipo de benefício. Então a gente precisa conhecer esses códigos e precisa entender um pouquinho para que a gente não fique perdido. Ah, e eu recebi um código lá no meu laudo. Vai lá e pesquisa para ver se bateu, tá? Porque de vez em quando também acontecem equívocos. Então a gente precisa também conferir para ver se tem a ver com o que a gente tem ou o que os nossos filhos têm. Então o que é o DSM? Vou lá na minha cola de novo para a gente falar certinho. O DSM é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Então, lá no DSM, a gente tem uma classificação dos transtornos mentais. E aí fala também muito das questões de transtornos do neurodesenvolvimento. Então, lá no DSM-5, e aí a edição do que está, é a atualização desse DSM, então já quer dizer que está na 5ª versão, ele tem toda a descrição de cada transtorno do neurodesenvolvimento. Então lá tem a definição do TDAH, tem várias definições de outros transtornos mentais e também tem a do autismo. Já com uma nova classificação, onde já se retirou lá, lembra do severo, do leve, do moderado, e já se colocou a questão do nível de suporte. Então, o DSM, ele é importante também porque ele fala dessa questão dos transtornos mentais. Tem uma diferença linguística aí, né? Porque às vezes as traduções, elas não se encaixam tanto na nossa língua e aí fica, às vezes, ou parece pesado demais pra gente ou parece desencontrado, né? Então, por exemplo, no Código Internacional de Doenças, quando a gente fala que tem lá gravidez e pra gente não parece doença, né? Então são as traduções que às vezes ficam um pouco diferenciadas. Mas o que é importante a gente falar é que o DSM, ele traz toda essa parte de transtornos do neurodesenvolvimento e vem uma definição muito bem escrita, muito clara, com todos os critérios de cada um dos transtornos, e é muito interessante que se leia para que a gente também possa ter essa aprendizagem e entender os critérios para cada condição. Eu espero que eu tenha ajudado, que você tenha entendido aí, e eu vou deixar uma colinha para vocês de cada coisa, tá bom? Vai aí na descrição do vídeo que com certeza vai ter a tradução de cada um desses códigos, CID, CIF e DSM. E se você quiser entender mais dos termos, falar mais dessas questões de diagnóstico, compreender mais o que os médicos falam, fazer uma tradução aí, conheça o curso Inclusão Escolar para Pais e Responsáveis, um guia completo. Lá a gente fala dessa questão do diagnóstico, do que buscar na escola, de uma série de questões que a gente tem enquanto pais de pessoas com deficiência. Eu espero você lá!